principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Apresentação: Carlão de Freitas. Devolveu o Andrés, levantou, Verrete vai lá, testou. Bingo! Verrete, o pirata voltou pra dizer. Caraca, meu irmão, o que é o futebol? No último final de semana, o Verrete saiu chutando tudo, brigando com todo mundo e de repente, 3, 4 dias depois, ele foi o herói do Vasco da Gama, marcando o gol da vitória, que dá um passo importante pro Vasco rumo à classificação. Bom dia, hoje sexta-feira, 12 de dezembro, está começando o CBN Esporte. CBN Esporte, hoje edição CBN Vasco. Esporte. Edição Vascão. Em homenagem ao Vasco da Gama. Colina histórica. Que saiu na frente na primeira decisiva da semifinal contra o Fluminense 2-1. Verrete foi pra rede, o camisa 99, El Pirata. Antes do início do programa, bom dia. Bom dia, Antônio Lupi. Qualquer tipo de mas protocolo. hoje é válido. Ontem foi válido e hoje também. Eu queria mandar um grande abraço. Para 2 grandes vascaínos. Boa. Que sofreram muito. Sim. O primeiro trabalha aqui na nossa empresa. É uma lenda. Libêncio. Ele trabalha aqui no setor de manutenção, vascaíno fanático. Acabou o jogo, ele me mandou apenas uma mensagem: o Vasco é gigante. Coisa linda. E foi dormir. E o segundo, Edmar, lá de Limeira. Nosso Edmar, companheiro, verdade, narrador, basqueteiro. Basqueteiro, narra tudo quanto é esportes. Edmar Ferreira. Pimba! Vascaíno também. Tá feliz da vida. Então, um abraço também pra coletividade vascaína, né? É da nossa concorrente, mas é gente boníssima, Daniel Lessa. Daniel é vascaíno também? Vascaíno também. Parabéns, então. Então parabéns aí a todos os vascaínos por este passo, hein, galera? Isso. Por este passo. Pequenino passo. Restam 90 minutos mais acréscimos aí pra tentar a classificação, que seria legal pro Vasco da Gama. O Vasco precisa protagonizar e está protagonizando ontem com a vitória sobre o Fluminense por 2-1, mas o Flusão não está morto, não. Assim como o Cruzeiro, como diz Everaldo Marques, enquanto tiver bambu, tem flecha. Então o Vasco da Gama tá vivo na competição, assim como o Fluminense, o Cruzeiro e o Corinthians. E vamos começar com tênis de mesa nesta sexta, 12 de dezembro, Antônio Lupi. Dá uma olhada aqui, ó. A dupla brasileira formada por Hugo Calderano e Bruna Takahashi foi eliminada do WTT Finals, etapa do Circuito Mundial de Tênis de Mesa, disputada em Hong Kong. Dupla mista número 6 do mundo. Calderano e Takahashi sofreram uma virada hoje, hein? Perderam por 3-2 para os japoneses Sora Matsushima e Miwa Harimoto. E por falar Você que faz o roteiro. Tá vendo só? E por falar em Takahashi, a gente lembra do Guarani Futebol Clube, as notícias do nosso Bugrão, Lupe! O Guarani que anunciou mais uma contratação na manhã desta sexta-feira, o atacante Maranhão, que deu um trabalho danado pro Guarani naquele jogo contra o Maringá. O atleta já está confirmado. E é a 9ª contratação do Guarani para a temporada 2026. O Kelvin, volante, já nem participa mais dos treinamentos. Foi envolvido em toda essa negociação. O Guarani também que está reformulando as coisas fora do futebol e tem um novo analista de mercado. É uma função importante dentro de um clube de futebol. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes do Bugre, que se prepara também para um final de semana importantíssimo. Até porque sábado, dia 14, tem eleição lá no ginásio do Guarani. Tá certo, Lupe. Agitado realmente aí o Guarani Futebol Clube. Polêmica, hein?
Dirigentes de parte dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que participaram do Conselho Técnico da competição ontem lá no Rio de Janeiro pediram à CBF que suspenda a homologação de novos gramados sintéticos até que um estudo seja produzido e que haja uma decisão sobre o assunto. Uma decisão passaria por um possível veto com transição obrigatória para que clubes se adequem e usem campos naturais. Polêmica aí. Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, Atlético Paranaense, Chapecoense, né? A Arena Condá, se eu não estiver enganado, também é sintético, mas polêmica à vista em virtude desta situação no futebol brasileiro. Já todo o noticiário de São Paulo. Corinthians, principalmente, é envolvido aí na decisão contra o Cruzeiro, está vencendo por 1-0 e domingo às 18h, a decisão para quem vai para a final da Copa do Brasil. Olha, o Fortaleza anunciou ontem a contratação do técnico Thiago Carpini até o final de 2026. Junto com o treinador chegam os auxiliares Stefano Djian e Márcio Goiano, preparador físico Caio Gil, amigo nosso aqui, hein, Lupe? E o analista Josué Romero. O último trabalho do treinador foi no Juventude, que também terminou o Campeonato Brasileiro rebaixado à Série B. Subindo a Avenida Lupe, Ponte Preta. Autor do gol do acesso, Miguel, da base da Ponte Preta, que tinha contrato até janeiro de 2026, agora tem contrato bem mais longo com a Macaca. A renovação até o fim de 2028. A Ponte Preta montando a equipe para 2026. Daqui a pouco o Cristiano, mais um meia no elenco da Macaca, fala sobre a parceria com Elvis, provavelmente com o Serginho, que também está treinando, e também os objetivos da Ponte na temporada do ano que vem. Boa, Lupe. Notícias legais aí pra Ponte Preta, já que foi uma semana bem pesada. O SESI Franca Basquete estreou na Champions League das Américas 2026 com derrota para o Instituto de Córdoba da Argentina na noite de ontem em Concepción, no Chile. Apesar do bom início no jogo, o time teve um apagão na reta final e perdeu por 93-89 na prorrogação. Já o Minas iniciou a competição com vitória ao fazer 80-61 no Boca Juniors. Olha aí, é boa estreia do time brasileiro na Champions League das Américas. Hoje o Principado de Itu está em festa. Hoje o Principado de Itu comemora mais uma primavera deste guerreiro da informação, Fábio Chaib. Fabião, antes de falar do malvadão do Flamengo, queria desejar a você um feliz aniversário, parabéns, que Deus te abençoe. Tá com o manto hoje, ou com as cores do manto, ou com as cores do palestra, que tenha muita saúde, muita felicidade no amor, no futebol, na profissão, que você continue sendo esse cara super legal, super divertido. Fábio Chaib, é festa em Itu, Fabião, assim como vai ser a festa do Rubro Negro amanhã. Hoje tem japa, hein? Valeu, Carlos de Freitas, muito obrigado pelas palavras, obrigado pela mensagem. Fez a barba lá, na régua. Saúde, né? Isso é o mais importante também para nossa vida, muita saúde e muita família junto conosco. Para falar do Flamengo, que amanhã enfrenta justamente o Pirâmides do Egito, depois de passar pelo Cruz Azul nas quartas de final. O Flamengo encara o Pirâmides do Egito amanhã, 14h, lá no Catar. O técnico Felipe Luiz pensa em poupar alguns jogadores e pode colocar até Pedro alguma parte da partida, ele que volta de contusão, ainda não está 100% recuperado, mas pode dar rodagem também para o Pedro. Já o Pirâmides do Egito conta com um brasileiro, viu, Carlão? Everton Silva, de 28 anos, nascido no Amapá, não teve carreira no futebol nacional, mas é o único brasileiro, foi o reforço mais caro para a temporada do Pirâmides, do time egípcio. Você sabe que no Pirâmides tem o Zico? O Zico? E o Dunga também. Zico e Dunga. Não, mas é que o Zico, Chaib, aliás, Chaib, parabéns, felicidades, muitos anos de vida, que você continue sendo esse cara espetacular, de um coração gigantesco e que venham muitas primaveras pela frente. Grande Fábio Chaib, o príncipe. Príncipe. É o príncipe, é o príncipe. Grande Fábio. Hoje é feriado em Itu, aliás. Hoje é feriado. O Zico do Pirâmides, ele
ele tem o nome porque... Arthur Antunes Coimbra. O pai dele falou e tal, e ele se derrete por Arrascaeta, hoje camisa 10. Zico que foi campeão intercontinental com o Flamengo em 81. Em dezembro de 81. Em dezembro Botou de os ingleses 81. na roda. 3-0 no Zico Liverpool. Ficou marcado na história. Exatamente, tem 2 jogadores. Eu falei do Dunga, não é brincadeira não. Tem o Zico e o Dunga. O Zico é o Mustafa Mohamed Isaac Albiderraf, é o Zico, e o Mohamed Abdelat é o Dunga. Tudo Eles foram bem, apelidados com jogadores. Ele domina. Mohamed Abdelat é o Dunga. Grande Fábio Chay. Em homenagem aos jogadores brasileiros. Cara. E as festividades hoje em Itu? Eu pensei que será maravilhoso. Muitas né? reverências, a prefeitura decretando feriado. Pensei que a gente ia na churrascaria de gelo. Festa no Ituano. Não, amanhã tem feijoada em casa. Que delícia. 11h17. Estamos fora, pelo visto, né? Não chegou nenhum convite. E tá em cima da hora, Estamos fora. E hoje o CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Valmirzinho Bortoleto, meu craque, o meu fera, e outra craque também das carrapetas, a moça do streaming, é Samila Dip. Apresentação: Carlão de Freitas. Sem antes você participar, 19-9186-9070, 9186-9070 é o Zap Zap do CBN Esportes. O intervalo é muito rápido, 11h17. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br.
Em clima de sextou, meu caro Mário Quintino, bom dia a você, 11h21, as ruas, as estradas, as avenidas, nesta véspera de final de semana, Mário Quintino. Oi, Carlão, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Alix Taquin em Campinas, que tem movimentação maior para quem vai em direção da região central, logo depois da passagem pela Joaquim Vilac. Inclusive tem atendimento de uma ocorrência, mas por enquanto não tem lentidão, atenção apenas pela movimentação já mais intensa. Na região dá para seguir também pela Governador Pedro de Toledo, que por enquanto é um bom caminho nos dois sentidos. Na Barão de Itapura a movimentação é maior, chegada já para Brasil, e na Brasil principalmente em direção da Teodoreto, desde a Orozimbo Maia até a chegada já para o Balão do Timbó. Pela região, a Rua Carolina Florense tem movimentação um pouco maior na chegada já para a Imperatriz Leopoldina. Falando também da rodovia Dom Pedro, mais cedo teve um acidente na altura de Itatiba, à altura do quilômetro 101. A pista já foi liberada, mas ainda tem bastante lentidão lá no trecho do quilômetro 104 até o 101, para quem vai em direção de Atibaia e também de Jacareí. Então já fica o alerta para você que passa lá pela região de Itatiba e vai em direção de Atibaia. Carlão. Obrigado, Marinho. 11h22. Natal com TIM Controle. Até 55 GB e um streaming incluído que pode trocar todo mês. Vá até uma loja ou acesse o site. TIM Controle, quem tem, manda bem. Onze 22. Antônio Lupe e a galera, hein? 991869070, 991869070. Será que temos vascaíno na região? Além aqui do complexo, né? Muitos vascaínos por aqui, mas na região. Será que a gente consegue? Vamos fazer um testezinho, né? Se você é vascaíno, mande torcedor aí, do Cruz Maltino, 991869070, só manda assim, ó, Vasco da Gama. Vasco da Gama, igual Vasco Edmundo da fez, Gama, isso. Vasco. Só manda aqui, ó, Vasco da Gama, 19991869070. A partir de agora tá liberado o torcedor do Vascão, ou se você conhece algum torcedor do Vasco, manda mensagem. O pessoal da CBN tá querendo saber quem que torce pro gigante da colina. Tricolor também, tricolor das Laranjeiras. Não quer? Não, só Vasco então mesmo, deixa pode ser? quieto. Então tá bom, então. Vasco, o Leozinho aqui do Terra da Gente é fluminense. Leozinho tá com cara de poucos amigos hoje. Bom dia, amigos do CBN Esportes, vai Vascão! Carlão, você viu na terça-feira no jogo do Corinthians e Cruzeiro que não pesquisa da Globo ou precisa da Globo o favorito para levantar o caneco. Não, entendi. Peraí. Vai, vamos lá. Que o Corinthians não precisa da Globo. Corinthians e Cruzeiro, que na pesquisa da Globo... vai. Entendi. Bora. Que na pesquisa da Globo, o favorito para levantar o caneco é o nosso Vascão. O primeiro passo foi dado, é o Giba de Sumaré lá. Olha aí. Vascão, Giba de Sumaré. Vasco favorito entre os Boa, quatro. Giba. Gilberto Ribeiro, hein? Eu ainda, dos quatro, o melhor é o Cruzeiro, porém está perdendo no confronto, mas tem chances de reverter. Porém, o Vasco ontem deu sinais importantes que tem condições de chegar assim. Ano passado foi frustrante, né? Perdeu pro Atlético. Verdade. A Maria de Fátima, ela mandou um bom final de semana pra Sandra e pro Felipe. Boa. Mas, e só, um abraço pra eles. Esqueceu da gente. Valeu. Não tem problema. Tudo bem. Bom dia, meu amigo. Eu gostaria de mandar os meus parabéns para Fábio Scheibe. Muita saúde e muita felicidade pra ele. É o Ademir de Itu. Aliás, convidou o Ademir, né? O Ademir vai, né? Demir tá sempre presente, cara, sempre presente. Faz tempo que eu não falo com ele, mas é um cara que tá sempre conectado na CBN também. É palmeirense verde, viu, Carlão de Freitas? A tia já ligou, já mandou mensagem? Ainda não. Tô aqui na expectativa. Estará na feijoada, né? Com certeza, com apoiadores, né? com correligionários. Com seu helicóptero. Ela vai estar. Ela vai sim. A Maria de Fátima também mandou um bom final de semana pra Valeu, Maria de Fátima. Deus abençoe. Vai, Vascão! É o Gil de Vinhedo. Olha lá, mais um, ó. O Gil é vascaíno, feliz da vida, sorriso de orelha a orelha. Ó, o Marcelo tá aqui também. O grande narrador da região, Edmar Ferreira, o Pimba. Ele é fanático pelo Vasco, Vascão sim. Da Gama. Já mandamos aquele abraço pra ele, comemorando a vitória do Vasco da Gama em cima do Fluminense. E foi de virada, hein? 2-1. E eu falei ontem que... Cara, eu vou deixar, né, Lupe? Eu vou deixar pro Arena duas situações. A primeira,
o palpite, que eu e Zé Neves acertamos. Sim. Só que eu fui mais a fundo, né? Eu falei gol de Verratti de cabeça. Mais com o coração e deu certo. Deu certo. E eu vou mostrar o gol que fiz ontem na quadra. Cara... Tem aqui, eu já mandei pra Samela. Quem tá no YouTube vai ver. Você quer que eu solto ou não? Eu vou, até pra agradar as duas torcidas aqui de Campinas, eu disse pro Lupe que o gol foi a lá Marcelo Borges e Renato Cajá, Ponte Preta, e a lá Fumagalli, cara. Fumagalli metia uns desses aí também. Posso colocar no YouTube já, pra quem tá no YouTube? Ah, interessante. Pode, se consagra, você pode, por favor, o momento é seu, colocar cara. o gol que eu fiz ontem na quadra. Foi bonito mesmo, isso eu ela tenho não que quer concordar. colocar, ela tá... Deixa pro Arena, então. Deixa pro Arena. Ah lá, ela colocou. Colocou? Ó, pra quem tá no YouTube, tá vendo com imagens, mas repare que o time adversário... Eu vou narrar o confronto. Vai, então vai. O time adversário sai no contra-ataque, o time adversário que está de vermelho perde a bola, eu faço a recuperação e aí eu dou por cobertura pro cima do goleiro. Que golaço. Lupe. Parabéns, cara. Um belo gol. Até Obrigado, Samela. Não vamos colocar muito não, porque foi nojento esse gol. O posicionamento do corpo, né? A linguagem corporal, né? Exatamente. Que estilo, hein? Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Parabéns, Scheibe. Que Deus te abençoe, te ilumine sempre na sua vida. É o Wagner de Hortolândia que tá desejando parabéns para Fábio Scheibe. Hortolândia lá, Fabião. Você que é figura constante lá aos finais de semana. Exatamente, não sai de lá. Cidade pulsante da nossa região. Hoje é aniversário do Fábio Scheibe. Parabéns pra lenda. Muitas felicidades e muitos anos de vida, saúde e sucesso. Quem mandou mensagem foi o nosso grande poeta Ivanildo Magalhães. Oi, Ivanildo. Grande Ivanildo do churrasquinho, né? É. Bom dia, sou Francinaldo de Hortolândia. Olha lá, Fábio Scheibe. Escuto vocês todos os dias. Dali Vascão mandou aqui a camisa do Vasco, hein? O Francinaldo. Aqui no WhatsApp ele se considera o Frank. O que chamou mais atenção ontem nessa partida, Carlão, pra você ver a importância do Vasco, por exemplo. Vasco que agora só joga em São Januário, né? Até torcida, também. Né? Ontem teve como mandante, né, o clássico contra o Fluminense. A torcida do Vasco, antes do jogo, aquela festa que fez junto com papel higiênico, assim, remetendo aos anos 80, anos 90. Maracanã sempre lotado. Outro Maracanã dividido, né? Dividido. Tinha mais vascaíno ontem, né? O jogo do Fluminense no próximo domingo é mano do Fluminense. Não sei se terá mais torcedores tricolores, mas o Vasco, a torcida do Vasco fez bonito ontem, com esse papel picado, mosaico. Nossa, muita bandeira, cara. Nossa, achei legal. Ao final do jogo, com inveja. A TV fechou bem na torcida do Vasco, muitas bandeiras, realmente. Dá uma inveja. Dá uma inveja, infelizmente, os clássicos de São Paulo com relação à torcida, né? Clássicos esvaziados, né? Por uma torcida só. São Paulo é o cemitério do futebol, né? Triste. Adriano dos Anjos, tá aqui, ó. Adriano de Hortolândia. Parabéns ao Fábio Scheibe, muitas felicidades. Muito obrigado. Mandou uma foto com você aqui, Scheibe. Fabião, você tá de bem com a galera aí, velho. Truck, ó. Você tava já sei, pô, mas valeu, cara. Abração, vamos renovar essa foto a próxima vez aí. Boa. A Beth de Valinhos, bom dia, meninos, em especial pro Scheibe, muitas felicidades e muitos anos de bênçãos. É a Beth de Valinhos. Chuva de bênçãos. Saudações Alviverde, ela mandou aqui, hein? Ó, o Gramari também tá aqui, ó. Feliz aniversário, Scheibe, sobrinho do grande Pedro Antônio Scheibe. Gramari. Também tá mandando Valeu, Gramari. O Fábio, bom dia, pessoal da CBN, eu sou corintiano, mas meu sogro é cruzeirense e, segundo ele, o Cruzeiro é o rei das Copas. Espero que dessa vez ele esteja bem enganado. Marcos Pimenta de Indaiatuba, feliz aniversário ao corintiano fanático Fábio Scheibe. Muita luz e paz na trilha. Marcos Pimenta de Indaiatuba. Grande Marcão Pimenta, 11h29. Nós vamos pro repórter CBN na volta. O trabalho do Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil, Ponte Preta e Guarani, hoje com boas novas. Vamos lá. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Repórter CBN. Sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. A Associação Comercial de São Paulo estima que em 3 dias o setor deixou de faturar 77 milhões e meio de reais em razão da falta de energia na capital paulista e na região metropolitana decorrente do vendaval de quarta-feira. O problema afetou diretamente mais de 2 milhões e 200 mil clientes da Enel. No momento, cerca de 700 mil endereços continuam sem luz. O número representa 8% de todos os imóveis atendidos pela concessionária. Apenas na capital paulista, são mais de 510 mil prejudicados. Uma falha no aplicativo do Bradesco gerou uma onda de reclamações de clientes em redes sociais. De acordo com o site de monitoramento de serviços digitais Down Detector, pelo menos 2.000 notificações de erro foram registradas por clientes do banco até às 9 horas da manhã. O perfil oficial do Bradesco na plataforma X pediu aos clientes que voltassem a acessar os serviços mais tarde. Segundo o banco, equipes atuam para restabelecer as operações o quanto antes. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que o presidente Donald Trump não está interessado em uma guerra prolongada com a Venezuela. Ela afirmou que o líder americano quer a paz, mas disse que Trump está focado em combater o envio de drogas ilícitas para os Estados Unidos. Na quinta-feira, o republicano disse que o país dará início em breve a ataques terrestres para interceptar entorpecentes que chegam da Venezuela. Ele também afirmou que os dias do presidente Nicolás Maduro estão contados. Desde setembro, as Forças Armadas americanas promovem ações no Mar do Caribe e nas águas do Pacífico. Segundo Washington, mais de 80 pessoas ligadas ao narcotráfico foram mortas nas operações. No horário de Brasília, 11 horas 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves.
Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h36, aquele rolê em São Paulo com Gabriel Dudziak. O Corinthians retornou para São Paulo com novas preocupações no departamento médico. O atacante Yuri Alberto saiu do duelo contra o Cruzeiro aos 19 do segundo tempo, relatando dores na região do púbis e pode desfalcar o elenco no reencontro com a Raposa, na volta das semifinais da Copa do Brasil, no domingo na Neoquímica Arena. Ranieri também é dúvida, já que viajou com o time para Belo Horizonte, mas não foi nem relacionado por conta de dores no tornozelo. No Santos, o atacante Guilherme está próximo de se tornar o jogador do Houston Dynamo dos Estados Unidos, após uma proposta encaminhada de 9,5 milhões de reais. Já Neymar ainda não renovou com o Peixe e a expectativa é de que ele faça a cirurgia no joelho antes mesmo de assinar com o clube. A recuperação do atacante deve durar 1 mês e a diretoria conta com mais 6 meses de contrato com ele. Além disso, alguns nomes não devem seguir com o time da Vila Belmiro para 2026, como o meia Vitor Hugo, emprestado pelo Flamengo, e o volante Tomás Rincon. O Palmeiras oficializou a compra do zagueiro Bruno Fux junto ao Atlético Mineiro por cerca de 25 milhões de reais. O defensor, que chegou por empréstimo em fevereiro na negociação envolvendo Caio Paulista, soma 44 partidas pelo clube e 3 gols marcados. Fux ganhou ainda mais relevância após participar diretamente da virada sobre a LDU nas semifinais da Libertadores. Buscando mudanças para 2026, o São Paulo não contará mais com o atacante Emiliano Rigoni e o volante Luiz Gustavo, que não terão seus contratos renovados. Conforme a apuração da ESPN, o técnico Hernan Crespo buscou a dupla do Fortaleza, o zagueiro Gaston Ávila, que pertence à equipe do Ajax e fez 34 partidas em 2025, e o meia Tomás Pochettino, que somou 45 jogos no ano, além de 4 gols e 6 assistências. De São Paulo, Gabriel Dudziak. 11h38, ô Fábio Scheib, como é difícil o Corinthians contar com os protagonistas em boas condições, né? Rodrigo Garro ainda teve oportunidade de jogar lá no Mineirão, mas não está 100%. O Yuri Alberto já não estava 100% e preocupa para este jogo contra o Cruzeiro no domingo. E o Memphis, né, foi muito bem lá em Belo Horizonte, fez gol, foi decisivo, mas a gente sabe que sofre com problemas físicos. Quando que esse trio aí vai estar em boas condições, Fábio Scheib, para ajudar o nosso Corinthians? Tem que ser agora, né, Carlão? No momento derradeiro da competição, da temporada também. O Corinthians tem uma boa vantagem nesse jogo contra o Cruzeiro. Mesmo não tendo o Garro 100% nos 90 minutos, é importante tê-lo no banco de reservas. E a dupla Memphis Depay e Yuri Alberto devem começar novamente a partida, assim como foi no Mineirão. É importante o Corinthians ter todos os jogadores fundamentais aí para essa classificação. Lembrando que restam 3 jogos na temporada, depois tem férias, né? Então pode dar um gás a mais agora nessa reta final para poder conquistar o objetivo, que é o título da Copa do Brasil. Ô Lupe, você cochichava aqui comigo, essa novela Neymar vai começar. Nem começou e você já não aguenta mais. Não aguento mais essa questão. Ele está nos Estados Neymar Unidos. fica, Neymar não fica, Neymar renova, Neymar não renova. Na verdade, eu acho que nesse momento, o fato dele ter uma lesão no joelho, e o fato de ter que operar, eu acho que aí obriga o Santos em renovar pelo menos mais 6 meses o contrato do Neymar para que ele possa se recuperar desse problema que ele teve no joelho. Então eu acredito que a novela, ela vai ser um pouquinho mais curta em relação à novela que a gente observou no meio de 2025, quando estava naquela questão, o Fluminense chegou a quase contratar o Neymar para jogar a Copa do Mundo de Clubes. Então, pelo fato do Neymar ter que passar pela cirurgia no joelho, pode ser um facilitador. Quando eu digo facilitador, porque isso está na lei. Se um atleta está lesionado com o contrato chegando ao fim, ele precisa renovar por mais um tempo até a recuperação ser total. Então isso pode ser aí um, entre aspas, facilitador para que não seja uma novela, mas sim uma minissérie. Tá Você gostou certo. dessa, né? E o modo férias já está ativado no Neymar, né? Eu abrindo as redes sociais esses dias, eu me deparo com uma foto dele, a primeira foto dele, uma balada, não tá de férias, não importa o que fazer, mas com um copão de uísque na mão ali, a mesa regada, as bebidas também. Ele que se recupera de uma lesão e não tá fazendo o trivial, né? O necessário para poder se recuperar. O cara tá de férias, velho.
quero ver a torcida do Santos que pensa disso. Ô, Chaibe, pessoal. Vamos trazer aqui pra nossa realidade. Por exemplo, eu vou pegar o seu caso. Véio. Você foi ver o Palmeiras lá. Você comeu do bom e do melhor, aproveitou lá nos Estados Unidos, tava de férias. Tava cheia mesmo, Fábio Chaibe? Lotada de energético, bebida, champanhe, tudo. Umas várias gatinhas ao redor da mesa. Mas não pode, né, cara? Maravilhoso, cara. Bons momentos. Como que é? O seu mantra é viver a vida? Ele tá vivendo bem a vida. Mas eu acho que nesse caso vale, né? O cara tá de férias. Aí vai operar agora, daqui a um tempo, aí vai ter que ficar fazendo fisioterapia e tudo mais. Se ele ficar muito gordo, não dá pra ir pra Copa, não recupera. A mesa tá joelho também, farta. Né? O músculo, cara. Vamos lá. Temos um intervalinho, né? Até o Valmirzinho tá dando risada aqui. Tem mais gente mandando Manda um abraço pra galera, a gente vai pro intervalo aqui. Quem tá aqui, ó. O nosso, o presidente do Xarope, o Renatinho. Alves. Bom dia, pessoal. Parabéns atrasado, Carlão. Vou atualizando e em breve eu mando pro Fábio Chaibe também. Boa, valeu, Renatinho. A Maria de Fátima tá mandando parabéns pra você também, Chaibe. Bom dia, amigos. No segundo tempo, o Fluminense cochilou e tomou a virada. Copa é diferente. Bobo, né? O segundo gol foi bem bobo, né? Corinthians, Carlos de Indaiatuba. Ó, o Nilton de Paula tá aqui também, deixa eu ver, Nilton de Paula. E o Chororô no gol do Timão. Cruzeiro não jogou nada e quer fazer graça. Parabéns, Chaibe, é o Nilton que tá mandando mensagem pra você. Tinha mais uma aqui embaixo que eu pulei aqui, ó. Ih, rapaz, agora até eu achar, eu acho que eu não vou conseguir, é muita mensagem. Deixa eu ver quem... Perdi a mensagem, não tem problema. Daqui a pouco a gente retoma. 11h42, o intervalo é muito rápido. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. IGA Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E hoje tem vôlei Renata em quadra. A equipe de Campinas enfrenta o Juiz de Fora Vôlei às 6:30 da noite no ginásio do Taquaral. Ingressos esgotados. Se o Renata vencer por 3-1 ou 3-0, encerra o primeiro turno da Superliga na liderança do torneio. Vai ficar empatado com o Cruzeiro, mas leva vantagem nos critérios de desempate. A partir do dia 16, Campinas embarca para Belém do Pará para a disputa do Mundial de Clubes. E hoje é a despedida, é a saideira do vôlei Renata no Taquaral, porque depois, em 2025, só vai faltar o Mundial de Clubes. E ano que vem, volta a Superliga na reta final, Campinas querendo mais uma vez a vaga na decisão do torneio.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 7 Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. 11h49, meu caro Antônio Lupe. Vamos de Guarani, que tem final de semana importante, final de semana decisivo, Lupe. Final de semana decisivo e importante na vida política do Guarani, porque no domingo, dia 14, tem eleições no Bugre. Eleições para Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo. Promete ser aí uma eleição com um clima um pouquinho mais quente, né? Por tudo que a gente tem acompanhado nos bastidores. Para o Conselho de Administração, Felipe Rosselli, que é da oposição, disputa com o Rômulo Amaro, que é o atual presidente e quer a reeleição. E acredito que no domingo, por volta aí das 8, 9 horas da noite, nós já vamos ter aí o novo ou
o Rômulo sendo reeleito, né? Então a gente vai trazer todos os detalhes aqui na programação da CBN Campinas, porque dentro de campo, aliás, importante, nós estamos entrevistando os 2 candidatos ao Conselho de Administração. Já entrevistamos o Felipe Rosselli, vamos entrevistar o Rômulo Amaro, e as 2 entrevistas de 30 minutos serão disponibilizadas no YouTube da CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas. Hoje, por volta de 5 da tarde, 6 da noite, as entrevistas estarão lá para o torcedor do Guarani ouvir as ideias, as propostas, o que pensam a respeito do futuro do clube. E amanhã, aqui no Manhã CBN, para quem acompanhar a programação da CBN Campinas, nós também vamos exibir alguns trechos dessa entrevista que a CBN, em conjunto com o Globoesporte.com aqui de Campinas, nós estamos realizando com os candidatos à presidência do Guarani, beleza? Dentro de campo, o departamento de futebol segue trabalhando e trabalhando bastante. O zagueiro Maurício Antônio, que foi uma das primeiras contratações do Guarani, estava no Paysandu, mas já jogou no futebol japonês, inclusive foi artilheiro do Intercontinental, defendendo o time japonês quando Cristiano Ronaldo foi artilheiro. Os 2 ficaram ali com 2 gols no Intercontinental de Clubes, e agora Maurício Antônio veste a camisa do Guarani e ele se apresenta ao torcedor bugrino. Primeiro, fui muito bem recebido aqui no Guarani. Eu escolhi estar aqui pela camisa, pela história, pela grandeza do clube. É claro que os jogadores que ficaram aqui, eles vêm com uma bagagem assim, uma pressão maior de não ter conseguido o acesso esse ano, né? Mas com esses novos jogadores se mistura essa energia, né? A energia da motivação que a gente vem trazendo nova, e também dos jogadores que ficaram também a motivação de mostrar para a torcida que eles são capazes. Os treinos já começaram com uma intensidade e um nível muito alto, onde o treinador, a diretoria está cobrando muito empenho, muita dedicação para a gente retornar ao nível que o Guarani merece estar, né? Que é na parte de cima, na Série A. Então, eu acredito que com essa mescla dos jogadores que ficaram e os jogadores novos com essa energia, com essa motivação, com essa alegria de estar aqui, eu acho que vai ser a combinação perfeita para a gente conseguir o resultado final. Eu vejo que o Guarani vai sair bem servido de zagueiro, né? Eu vim aqui para buscar meu espaço para jogar, para buscar titularidade. Vou buscar em todos os jogos, todos os treinos. Eu sei que são 11 jogadores apenas que entram em campo no começo, mas eu sempre quero jogar, sempre quero estar dentro das 4 linhas. Claro, com respeito aos meus companheiros, a hierarquia, a escolha do treinador. Mas eu acho que o Guarani só ganha com isso, só ganha com a qualidade dos jogadores, e vai ser uma disputa saudável, com respeito, que é o que eu sempre tenho na minha carreira, mas eu vou buscar o meu espaço. Maurício Antônio, zagueiro do Guarani, que hoje de manhã anunciou a chegada de mais um jogador, o atacante Maranhão, 29 anos, disputou a última Série B pelo Atlético Goianiense, porém, Maranhão jogou no Maringá. 12 gols e 7 assistências em 38 partidas. Foi um dos destaques do Maringá, que foi uma grande surpresa no futebol paranaense. Chegou até a final, perdeu pro Operário de Ponta Grossa, e na Série B começou bem, só que depois acabou o gás. Perdeu alguns jogadores, entre eles o Maranhão. Maranhão agora é jogador do Guarani, atacante, centroavante, chega para ser a reposição do Bruno Santos, que foi pro Londrina, hein? Bruno Santos foi pro Londrina, vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa negociação, o Guarani ainda não confirma, mas o Kelvin não está participando das atividades. Provavelmente vai defender o Maringá, um grupo de empresários fazendo um investimento para ter o volante no clube paranaense. Mas o que importa é que Maranhão, 29 anos, atacante, está confirmado pelo Departamento de Futebol do Guarani. Tá aí o Guarani se reforçando, nomes importantes, né? Precisa dar aquela liga, né? Mas nominalmente mostra que tá forte no mercado e uma equipe até acima da divisão, né? Que é a Série C
do Campeonato Brasileiro. Valmir, nós temos mais um intervalinho ou não? Agora vamos direto, né? Então o Guarani aí montando uma equipe forte, né? Para que esse projeto de acesso ele possa ser consolidado, porque o Fábio Scheib, Série C ninguém aguenta mais, né? E por mais que o Campeonato Paulista seja muito disputado, né, vai ser como um laboratório para o Guarani, já que a pretensão do Guarani neste ano é justamente conseguir o acesso à Série C, né, e disputando com grandes equipes, disputando partidas mais difíceis aí logo no começo do campeonato. O Guarani já tem uma base para o restante da temporada, o Paulistão então servindo como uma espécie de laboratório mesmo, de aprovação para os jogadores. Tomar cuidado, né, porque é um campeonato traiçoeiro e qualificado, né, o Guarani precisa permanecer no Paulistão e aí sim entrar forte na Série C para buscar este acesso. Lupe, subindo a avenida, a Ponte Preta tá com boas notícias nesta sexta-feira. É isso, a Ponte que renovou com o Miguel que fez o gol do acesso, né, naquele empate com o Náutico, um gol de cabeça, um gol que praticamente colocou a Macaca na Série B. Depois conseguiu vencer o clássico, né? O derby contra o Guarani, foi até a final, foi campeã da Série C e esse gol do Miguel teve uma importância gigante. O Miguel, ele tinha contrato até janeiro do ano que vem, ou seja, ele já poderia ter assinado um pré-contrato com qualquer outra equipe e a Ponte Preta não teria nenhum benefício financeiro. Agora, com a renovação, Miguel acertou um novo contrato até o fim de 2028 e fica no Moisés Lucarelli, uma das surpresas das categorias de base. Aliás, Eberlin, diretor de futebol, disse que vai dar uma atenção mais intensa para as categorias de base da Ponte Preta nessa nova gestão à frente da Macaca. O Miguel, além do Miguel, né, a Ponte tem anunciado alguns outros atletas, o Thiago Coelho, goleiro, e também o Cristiano, meia, experiente jogador, que foi apresentado lá no CT do Jardim Olina, e ele fala justamente dos encontros que ele teve com a Ponte Preta, mas jogando como adversário. Contra a Portuguesa, perdeu um gol incrível que o Diogo Silva fez a defesa. Jogou bem. E na decisão da Série C contra a Ponte, ele vestia a camisa do Londrina, ele poderia ter mudado a história do primeiro confronto. Só que parou novamente no Diogo Silva e ele relembrou todas essas jogadas na entrevista coletiva de apresentação. Eu até brinquei com o Diogo que ele não deixou fazer o gol ali no Majestoso. Eu acho que era pro meu gol sair ali a favor, né? Porque eu tive essa chance no Paulista, realmente. Tive a possibilidade contra o Londrina, que o Diogo foi muito bem naquele chute do primeiro tempo. Se eu tivesse feito aquele gol ali, eu acho que teria complicado as coisas para a Ponte. Mas isso faz parte do futebol. Ontem, né, rival, hoje eu tô junto com o Diogo, com todo mundo aqui. E dizer que estou muito feliz de estar aqui. Espero fazer uma temporada abençoada e que a gente possa dar muitas alegrias à torcida ponte pretana. Já conversei com o Serginho, já conhecia do Japão, né? O Elvis também ali, quando nós jogamos contra, a gente sempre trocava uma ideia. Me receberam super bem, não só eles, como todos. E é normal essa disputa por posição, dá pra jogar junto também. Isso aí é com o Marcelo que vai definir, mas eu tô muito feliz de estar aqui. Galera de um ambiente bem maneiro aqui, bem legal. Me receberam super bem. O pessoal, rapaziada, é resenha demais. E é isso que eu busco na minha carreira, me divertir ainda, de ter alegria de jogar futebol. Isso eu tô tendo. Um dia antes de me apresentar aqui, eu brinquei, minha esposa estava comigo no hotel, me deu um pouquinho de ansiedade, friozinho na barriga, demorei para dormir. Enquanto você está sentindo isso é porque você está no lugar certo e eu tenho certeza que eu estou no lugar certo. Eu escolhi vir para a Ponte e estou muito feliz de estar aqui. Sou jogador aguerrido, né? Jogador de boa finalização, boa técnica também. Que se doa 100% todo o tempo que eu tiver em campo, também fora dele. Hoje, com a minha experiência, eu tenho um papel muito importante fora de campo, em todos os lugares que eu passei, e é isso que eu procurar fazer aqui, dar o meu melhor, me dedicar, né, sempre com alegria, sempre com um sorriso no rosto, que isso também faz parte da minha vida, e amizades também fora de campo, no elenco eu procuro sempre manter isso perto de mim, que é uma característica minha. E saber também, eu sei que eu sou um exemplo para os jovens, isso também hoje faz parte da minha carreira, da minha caminhada, e eu tô aqui para isso, para ser exemplos mais jovens, para ajudar eles dentro e fora de campo também, e sempre com alegria. Tá aí o Cristiano, jogador contratado
pela diretoria de futebol, pelo departamento de futebol da Ponte Preta, que deve anunciar aí outros jogadores. Acredito que na semana que vem com mais caras novas. É importante a presença do Cristiano, acho que até para ser um substituto à altura do Elvis, né? Porque o Elvis, não sei se ele aguenta o ritmo da temporada, porque agora muda, né? A Série C, ela tinha um espaçamento, né? O jogo a cada uma semana. A Série B, não. Com muitas viagens também. E o Cristiano pode ser um cara aí, de repente, numa emergência, ele suprir a ausência do Elvis. Também numa questão emergencial, perdendo um jogo, tal, ele fazer uma dobra ali com o Elvis no meio campo. É um cara que, se jogar o que ele jogou contra a Ponte, agora com a camisa da Macaca, ele tem tudo para ajudar. O Lupe lembrou o jogo contra a Portuguesa, um 0-0 chato, e o Cristiano jogou bem. As duas partidas das finais da Série C também, ele teve boas atuações. É um cara que, se repetir pelo menos estas participações, ele pode ajudar a Macaca, né, Fabião? Rapidinho para nós. Qualificar o elenco, né, Carlão? Qualificar o elenco, jogadores que têm rodagem aí, a Ponte Preta buscando dar mais opções para o Marcelo Fernandes. Como você disse, a Série B é um pouco mais pesada que a Série A, né? Beleza. Às 4 a gente Carlão, volta, uma então. última informação, Opa, vai lá. Carlão. Uma última informação, saiu agora no UOL também, reportagem de Valentim Furlan, que o Oscar decidiu se aposentar do futebol. O Oscar Meia do São Paulo vai comunicar à diretoria de São Paulo ainda hoje, e no final da temporada o Oscar, então, se retirando dos gramados, se retirando do futebol profissional. Em primeiro lugar, a saúde, né? A situação financeira, eu tenho certeza que está bem tranquila, e que o Oscar possa curtir e cuidar da carcaça, né? Mandar um abraço pro André Arruda, de Campinas. Bom, Andrezinho. Do Parque Prado. Os torcedores do São Paulo devem estar frustrados com as vitórias de Corinthians e Vasco. Adeus ao sonho da Libertadores em 26. Provavelmente verdade, é isso, né? também. Então a gente volta às 4 com muita celebração do aniversário de Fábio Scheibe. Antônio Lupe vai falar sobre a prévia do jogo do Vasco, que deu tudo certo, e o golaço que ele fez, Renato Cajá e Fernando Fumagalli aí, pra homenagear as duas. Alex Cabeção, Danilo. Quem mais? É IA isso daí. São Paulo. É IA, ô Lupe, é IA isso aí. É, sim. Fechando então até às 4, galera. Valeu!